O escritório de advocacia na Avenida Faria Lima, em São Paulo, cheirava a couro caro, café expresso e ambição desenfreada. As paredes eram forradas de livros jurídicos que provavelmente ninguém lia há anos, diplomas emoldurados que gritavam status e janelas panorâmicas que ofereciam uma vista de uma cidade cinzenta e implacável. Era o tipo de lugar onde destinos eram decididos com a frieza de uma transação bancária, onde casamentos de anos eram desfeitos com a mesma eficiência com que se assinava uma fusão corporativa. Marina Fontes estava sentada em uma cadeira de couro bege, com a coluna ereta e as mãos cruzadas sobre o colo, exibindo uma calma que desconcertava a todos na sala. Vestia um vestido simples de linho azul claro que ressaltava sua figura magra, o cabelo escuro caindo em ondas suaves sobre os ombros. Não usava joias, exceto a aliança de ouro no dedo anelar esquerdo, aquele anel que, em poucos minutos, deixaria de ter qualquer significado. Seu rosto era uma máscara de serenidade. Seus olhos castanhos, fixos nos documentos à sua frente, não revelavam absolutamente nada. Nem dor, nem raiva, nem alívio, apenas um silêncio profundo. Do outro lado da mesa de mogno polido, Ricardo Veiga a observava com os braços cruzados e uma expressão de tédio mal disfarçada. Ricardo era um homem inegavelmente atraente de 38 anos, com o cabelo penteado para trás com gel, a barba desenhada milimetricamente e um terno italiano azul marinho que custava mais do que o primeiro carro de Marina. Tudo nele gritava dinheiro e sucesso, desde o relógio suíço no pulso até a arrogância com que olhava para a mulher com quem dividira a cama por 7 anos. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Ele era o diretor financeiro de uma das maiores construtoras do país, um cargo que lhe proporcionava um estilo de vida luxuoso que ele considerava merecido e que sua esposa, em sua opinião, nunca soubera apreciar ou acompanhar. 7 anos de casamento terminavam naquela sala com a mesma falta de cerimônia com que haviam transcorrido. Ricardo se lembrava vagamente do dia do casamento, uma cerimônia rápida no cartório civil, porque Marina não tinha família para convidar e ele não quisera gastar dinheiro com uma festa que considerava desnecessária para alguém como ela. Ela havia chegado com um vestido branco comprado em liquidação, os olhos brilhando de esperança. Ele havia chegado checando e-mails no celular. Desde o início, Marina havia sido invisível para ele. Ele a conhecera em uma cafeteria perto do escritório, onde ela trabalhava como garçonete, enquanto tentava pagar um curso de design. Ela era bonita de uma maneira sutil, quieta. Ricardo se interessou por ela porque precisava de alguém que cuidasse de seu apartamento, que preparasse seus jantares, que estivesse disponível quando ele quisesse companhia, mas que não exigisse nada em troca. O casamento fora uma conveniência, uma esposa apresentável, sem o esforço de uma relação real. E Marina havia cumprido seu papel com perfeição dolorosa. Havia abandonado os estudos quando ele disse que arte não dava dinheiro. Havia deixado o emprego quando ele decidiu que não pegava bem a esposa de um diretor servir mesas. Ela se tornara a sombra perfeita, sempre presente, mas nunca notada. Ricardo nunca se dera ao trabalho de conhecê-la de verdade. Não sabia qual era sua música favorita, não sabia que ela lia poesia escondida no banheiro, não sabia que ela desenhava em cadernos que guardava no fundo do armário. O que Ricardo sabia, com certeza absoluta, era que estava entediado. Há 2 anos, mantinha um caso com Jéssica, uma estagiária de 25 anos da sua empresa. Jéssica era tudo o que Marina não era: barulhenta, exigente, ambiciosa. Ela o fazia se sentir jovem e poderoso. Não importava que Marina tivesse descoberto as mensagens, as faturas de hotéis, o perfume na camisa. De fato, quando ela o confrontou 3 meses atrás, com a voz trêmula, ele sentiu alívio. Esperava gritos e escândalos. Em vez disso, ela apenas perguntou se ele queria o divórcio. Quando ele disse sim, ela assentiu e foi dormir no quarto de hóspedes. Agora, o advogado de Ricardo, um homem calvo que cobrava R$ 2.000 a hora
Explicava os termos do acordo com satisfação. Marina não pedia nada. Nem o apartamento, nem pensão, nem parte dos investimentos. Só queria sair com suas roupas e seus livros. Ricardo mal podia acreditar na sua sorte. Havia se preparado para uma guerra, contratado detetives, blindado o patrimônio. Mas Marina não lutava. Ela assinava cada página com uma caligrafia elegante e pausada, sem levantar os olhos. Quando terminou de assinar a última folha, Marina tirou a aliança do dedo e a colocou sobre a mesa. O som do metal batendo na madeira ecoou no silêncio da sala. Ricardo observou o gesto com um misto de triunfo e algo que se parecia com desconforto. Ela se levantou, pegou sua bolsa simples e, pela primeira vez em toda a reunião, olhou diretamente nos olhos dele. Não havia ódio naquele olhar. Não havia lágrimas. Havia algo que Ricardo não soube interpretar. Uma espécie de piedade distante, como se ela soubesse de um segredo que ele ignorava completamente. "Adeus, Ricardo", disse ela com a voz firme. E sem olhar para trás, Marina Fontes saiu da sala e da vida dele. Ricardo recostou-se na cadeira, sorrindo. Havia vencido. Estava livre da esposa sem graça e pronto para viver a vida que merecia com Jéssica. O que ele não sabia, o que sua arrogância o impedia de ver, era que a mulher que acabara de sair por aquela porta não era a Marina que ele achava que conhecia. E que o silêncio dela não era de derrota, mas o prelúdio de uma tempestade que estava prestes a virar o mundo dele, de cabeça para baixo. Marina caminhou 3 quarteirões pela Faria Lima antes de se permitir respirar fundo. O ar poluído de São Paulo nunca lhe pareceu tão doce. Pela primeira vez em 7 anos ela era livre. Livre das críticas constantes, da indiferença gelada, da sensação de ser um móvel na própria casa. Ela pegou o celular e discou um número que sabia de cor. "Está feito", disse ela, a voz embargada. "Acabou." "Estou indo te buscar, minha querida", respondeu uma voz masculina, grave e carinhosa, do outro lado. 10 minutos depois, um Mercedes-Benz Maybach preto parou suavemente ao lado dela. O motorista abriu a porta e Marina entrou no banco de trás, onde um homem de 50 e poucos anos a esperava de braços abertos. A história de Marina era muito mais complexa do que Ricardo jamais se interessara em descobrir. Ela nascera no interior de Minas Gerais, filha de mãe solteira. Nunca conhecera o pai. Sua mãe morrera quando ela tinha 18 anos, deixando-a sozinha no mundo. O casamento com Ricardo fora uma fuga da precariedade que se revelou uma prisão. Mas, há um ano, mexendo em caixas velhas da mãe, Marina encontrara uma carta antiga, nunca enviada, escrita por um homem chamado Rafael Fontes. Na carta, datada de antes de seu nascimento, Rafael prometia voltar para buscar a mãe dela e o bebê. Rafael havia morrido em um acidente na Argentina meses depois, sem saber que tinha uma filha. Marina investigou. Descobriu que Rafael tinha um irmão mais novo, Dr. César Fontes, hoje um dos homens mais ricos do Brasil, dono da rede de hotéis de luxo, Fontes Palace e de vinícolas premiadas. 6 meses atrás ela havia escrito para ele. A resposta veio pessoalmente. César apareceu na cafeteria onde ela tomava café, um homem com os mesmos olhos castanhos que ela. Ele trouxe álbuns de fotos, histórias do irmão que perdera e lágrimas de um tio que descobria que não estava sozinho no mundo. Desde então, ele se tornara a família que Marina nunca teve. Foi ele quem lhe deu a coragem e o suporte jurídico, nos bastidores, para sair do casamento sem pedir nada a Ricardo, pois ela já tinha muito mais do que ele poderia oferecer. César a abraçou no carro. "Bem-vinda à sua nova vida, Marina." Naquela noite, ele a levou para um apartamento de cobertura nos jardins que seria dela. Ofereceu-lhe um cargo na diretoria criativa de sua rede hoteleira, sabendo do talento dela para design e a chance de retomar os estudos. Não era caridade, era herança, era direito de sangue. Marina aceitou, mas com uma condição. Ninguém deveria saber da conexão familiar ainda. Ela queria recomeçar por mérito próprio e queria que o divórcio fosse limpo. 3 semanas depois, em um sábado ensolarado, tio e sobrinha foram fazer compras na rua Oscar Freire para renovar o guarda-roupa de Marina.
Eles riam, de braços dados, felizes pela conexão reencontrada. O que não notaram foi o paparazzi que os seguia. As fotos foram vendidas naquela mesma noite. A manchete explodiu nos sites de fofoca e revistas digitais na manhã de domingo. O magnata César Fontes é flagrado com novo amor misterioso em tarde de compras luxuosa. As fotos mostravam uma intimidade evidente. Ele carregando sacolas da Chanel e Dior, ela rindo, um beijo carinhoso na testa. Ricardo soube da pior maneira possível. Jéssica, sua amante agora oficial, estava tomando café da manhã e rolando o feed do Instagram quando soltou um grito agudo. "Ricardo, olha isso, não é a sua ex?" Ricardo pegou o celular, o coração falhando uma batida. A foto de Marina o encarava na tela. Mas não era a Marina apagada que ele conhecia. Era uma mulher deslumbrante, em um vestido vermelho, cabelo brilhante, sorriso radiante. Ela parecia viva de uma maneira que nunca estivera com ele. E ao lado dela estava César Fontes. O mesmo César Fontes, cuja empresa hoteleira era um dos maiores clientes da construtora onde Ricardo trabalhava. O homem com quem Ricardo tentara agendar reuniões por meses sem sucesso. O homem cujo patrimônio superava R$500 milhão. O sangue de Ricardo ferveu. Não era ciúmes, ele repetia para si mesmo. Era a sensação de ter sido enganado. Como aquela mulher insignificante que aceitara o divórcio sem chiar, estava agora nos braços de um dos homens mais poderosos do país apenas 3 semanas depois. Ela estava me traindo, pensou ele, projetando sua própria culpa. Ele mandou uma mensagem furiosa para ela. "É verdade? Você estava com o Fontes enquanto éramos casados? É por isso que não pediu nada no divórcio?" A resposta chegou 20 minutos depois, breve, fria e devastadora. "Minha vida não é mais da sua conta, Ricardo. Desejo que você seja tão feliz quanto eu sou agora." E em seguida foi bloqueado. Ricardo não dormiu naquela noite. A humilhação pública estava apenas começando, e ele não tinha ideia de que o verdadeiro golpe, o financeiro e profissional, estava sendo preparado para a manhã seguinte. As semanas seguintes foram um turbilhão para Marina. Após a explosão da notícia, ela e César decidiram que era hora de revelar a verdade, antes que os boatos de amante manchassem a reputação de ambos. Convocaram uma coletiva de imprensa na sede do Grupo Fontes. César subiu ao pódio e apresentou Marina não como sua nova namorada, mas como o que ela realmente era. Sua sobrinha, a filha perdida de seu amado irmão Rafael. A revelação foi uma bomba que eclipsou todas as fofocas anteriores. A narrativa mudou instantaneamente, de amante misteriosa para a herdeira secreta, a Cinderela moderna que descobriu sua linhagem. Marina lidou com a atenção com uma graça que surpreendeu a todos. Deu uma única entrevista a uma jornalista respeitada, contando sua história com honestidade, mas sem vitimismo. Falou da mãe com amor, dos anos difíceis trabalhando como garçonete e estudando. Quando perguntaram sobre o ex-marido, ela não citou o nome de Ricardo. Apenas disse: "Algumas experiências dolorosas servem para nos ensinar quem não queremos ser e o que não devemos aceitar." Essa frase doeu em Ricardo mais do que qualquer insulto direto. Para Ricardo Veiga, a vida se tornou um pesadelo acordado. No escritório, os colegas o olhavam com um misto de escárnio e descrença. Como ele pôde se divorciar da sobrinha de César Fontes sem saber? Como deixou escapar uma mulher que valia milhões? Ele se tornou a piada do mercado financeiro, o homem que trocou uma herdeira por uma estagiária. Seu chefe, o CEO da construtora, que sempre o tratara com respeito, agora o evitava. E então veio o golpe final. 1 mês após a revelação, Ricardo foi chamado ao RH. Ao entrar na sala de vidro, encontrou seu chefe e o diretor jurídico com expressões sombrias. "Sente-se, Ricardo", disse o chefe sem rodeios. "Temos más notícias. O Grupo Fontes rescindiu todos os contratos de construção e reforma com nossa empresa esta manhã. Cancelaram 3 hotéis novos e a reforma de 5 resorts." Ricardo sentiu o chão sumir. "Mas por quê?" "Isso é ilegal, temos contratos." Eles pagaram as multas rescisórias. Disseram que foi uma mudança de direção estratégica.
Mas a mensagem extraoficial foi clara. César Fontes não faz negócios com a empresa que emprega o homem que humilhou sua sobrinha por 7 anos. O silêncio na sala era ensurdecedor. A perda desses contratos vai exigir uma reestruturação imediata da empresa, Ricardo, continuou o chefe. Seu departamento será fundido. Seu cargo foi extinto. Estamos dispensando você hoje. Ricardo tentou argumentar, mas era inútil. Ele assinou os papéis com as mãos trêmulas, a ironia queimando sua garganta. Ele havia feito Marina assinar um divórcio sem nada. Agora, ele assinava sua própria sentença de ruína. Saiu do prédio com uma caixa de papelão contendo seus pertences, o sol da tarde zombando de sua miséria. Ao chegar em casa, encontrou o apartamento vazio. Jéssica havia ido embora. Deixara um bilhete dizendo que não podia lidar com toda essa energia negativa e que a diferença de idade estava pesando. Na verdade, Ricardo sabia o motivo. Sem o salário de diretor e sem o prestígio, ele não servia mais para ela. Em 30 dias, Ricardo Veiga perdeu a esposa, o emprego, a amante e a reputação. Ele se viu sozinho no apartamento caro, que não podia mais pagar, cercado por móveis de design que agora pareciam frios e sem vida. Pela primeira vez, ele entendeu o que Marina sentira por 7 anos. A dor de ser descartável. Os meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Ricardo. Ele teve que vender o apartamento e o carro de luxo para pagar dívidas acumuladas por seu estilo de vida extravagante. Mudou-se para um apartamento pequeno na Zona Leste, uma humilhação que jamais pensou viver. Enviou dezenas de currículos, mas sua reputação o precedia. No mercado de alto padrão, ninguém queria contratar o homem que irritara César Fontes. Enquanto isso, Marina florescia. Seu trabalho como designer nos hotéis do tio chamou a atenção pelo talento genuíno, não pelo sobrenome. Ela redesenhou as suítes de um hotel boutique em Salvador com um estilo que as revistas elogiaram como fresco e autêntico. Retomou a faculdade de design, frequentando as aulas com a mesma humildade de antes. Mas a maior transformação foi interna. Marina encontrou sua voz. Aquela voz que Ricardo silenciara por anos agora ria alto, dava opiniões em reuniões e declamava poesias em saraus. E ela encontrou o amor. Não um milionário, mas Lucas, o gerente geral de um dos hotéis em que ela trabalhava. Lucas tinha 40 anos, era um homem simples, honesto e apaixonado por literatura. Ele a olhava como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo, não por ser uma herdeira, mas por ser Marina. Eles se conheceram discutindo cores de parede e terminaram jantando juntos, descobrindo almas afins. Lucas sabia quem era o tio dela, mas não se importava. Ele amava a forma como ela anotava ideias em guardanapos e como seus olhos brilhavam ao falar de arte. Um ano depois do divórcio, Marina e Lucas se casaram em uma cerimônia íntima, em uma vinícola na Serra Gaúcha. César a conduziu ao altar, orgulhoso. Não havia imprensa, apenas família e amigos verdadeiros. Ricardo soube pelo Instagram, viu as fotos. Marina, radiante em um vestido simples, abraçada a um homem que a olhava com adoração. A legenda dizia: "Encontrei alguém que vê minha luz mesmo quando eu a tinha esquecido." Algo se quebrou dentro de Ricardo naquela noite. Não foi amor, ele sabia que nunca a amara. Foi a compreensão tardia e brutal de tudo o que ele havia desperdiçado. Ele tivera a chance de crescer, de ser um parceiro real e jogara tudo fora por arrogância. Ele chorou. Chorou pela pessoa que poderia ter sido. Chorou porque entendeu que o karma não era um castigo divino, mas um espelho de suas próprias ações. 3 anos depois, Marina recebeu uma carta no escritório. A letra era inconfundível. Ricardo. A carta não pedia dinheiro, nem perdão, nem uma segunda chance. Era apenas um relato. Ricardo contava que havia passado 2 anos em terapia, que havia conseguido um emprego simples em uma empresa familiar de contabilidade, longe do mundo corporativo tóxico. Contava que havia aprendido o que significava ser invisível e que, finalmente, entendia a dor que causara. Ele terminava dizendo: "Obrigado por me ensinar a lição mais importante da minha vida.
mesmo que tenha sido através da dor que eu mesmo causei. Prometo ser melhor, não para você, mas para mim mesmo e para qualquer pessoa que cruze meu caminho no futuro. Seja feliz, Marina. Você merece. Marina leu a carta 2 vezes. Sentiu uma pontada de emoção, uma mistura de tristeza pelo passado e alívio pelo presente. Depois dobrou o papel cuidadosamente e o guardou em uma caixa de memórias, junto com cartas da mãe e convites de casamento. Ela não respondeu. Não precisava. Algumas histórias não terminam com vingança ou reconciliação dramática. Terminam com o silêncio de quem encontrou a paz e não precisa mais do passado para validar o presente. Marina olhou pela janela de seu escritório, onde o sol se punha sobre São Paulo. Ela tinha um marido que a adorava, um tio que a protegia, um trabalho que amava e uma filha a caminho. Ela havia aprendido que a melhor vingança não é destruir o outro, mas construir algo lindo sobre as cinzas do que foi destruído. O silêncio com que assinara aquele divórcio não fora uma derrota. Fora o primeiro passo para a vida extraordinária que ela sempre mereceu.